O livro de hoje não é de literatura nem brasileira, nem latino-americana, mas é um livro forte. E de vez em quando eu me dou ao luxo de ter este ato. Embora eu acho que ainda falte muito espaço para a gente falar das nossas literaturas, esse livro em especial não pode passar. Já abro o jogo, é o livro Homens Imprudentemente Poéticos, do autor português, nascido em Angola, Walter Ugumãe. Eu tenho uma questão que eu preciso da ajuda de vocês, meus seguidores. Eu estou aqui numa briga, numa tertúlia um pouco séria com o meu editor. Ao gravar esse livro, eu gostaria de gravar a obra completa dele publicada no Brasil, que na verdade é composta de 7 livros, né, apenas. E o Rodrigo é contra isso, ele é fortemente contra, ele acha que antes de fazer isso eu deveria fazer de um autor brasileiro, latino-americano. Então eu quero perguntar se vocês acham legal e se vocês gostariam que eu falasse aqui da obra completa do Walter Ugumãe, que são 7 livros, são 7 livros muito bons, um muito diferente do outro. Então, por favor, deixa aqui nos comentários as suas impressões e convençam o Rodrigo a me deixar fazer essa obra completa. Ele é uma pessoa muito vil, vocês acham que ele é uma boa pessoa e aquele dia do bate-papo ele parecia ser uma boa pessoa, mas é tudo mentira, ele é um homem duro, ele é um geminiano muito duro. Final da COSAC, achamos que ficaríamos órfãos desse autor tão amado no Brasil, desde a primeira flip que ele veio aqui para lançar A Máquina de Fazer Espanhóis. Ele foi ganhando grande público, ano passado ele participou do Roda Viva e ele foi criando leitores muito cativos. E aí eu aponto o dedo para quem diz que o brasileiro não gosta de literatura de boa qualidade, que ele não gosta de inovação na escrita. Aqui é uma prova viva e a fila que se fez, ao menos aqui em São Paulo, no Conjunto Nacional, para pegar autógrafos desse homem, e como eu soube também na Feira do Livro de Porto Alegre, prova completamente o contrário. Eu acho que a gente tem aí um problema em ler escritores brasileiros e achar que os estrangeiros podem escrever e inovar na linguagem. Para isso temos a Sheila Simaniotto aqui no Brasil, que inovou lindamente a linguagem com o seu livro Desesterro. Ninguém mais me aguenta falar disso, mas a culpa é de vocês que ainda não leram, quem ainda não leu Desesterro. Nos seus 2 últimos livros, ele se descentralizou. Ele saiu, da Península Ibérica, ele saiu de Portugal, moveu a sua literatura para outros países. Este belíssimo Homens Imprudentemente Poéticos para o Japão. O livro é passado há cerca de 200 anos numa aldeia muito próxima da Floresta dos Suicidas, que é um lugar conhecido no Japão. Se for pesquisar, a gente sabe, o índice de suicídios no Japão é muito grande e é um país que o suicídio é tido como uma coisa honrada. Eles não têm essa culpa cristã e de outras religiões ocidentais, que nós temos aqui, que o suicídio é uma coisa herege, não. Então existe uma certa nobreza nisso. É passado perto da Floresta dos Suicídios. Conta a história de 2 artistas, na verdade, do artesão Itaru, que vive com a sua irmã cega e uma criada, a irmã cega dele, a menina Matsu, que tem grandes sacadas ao longo do livro, que fala coisas muito profundas. Ele é um homem muito duro, assim como ele deve ser. Ele tem rompantes de raiva por não conseguir que as coisas saiam como ele gostaria. E ele tem alguma coisa sensitiva com a morte de animais. Quando animais morrem, ele pressente que alguma coisa muito dura, muito triste vai acontecer. A primeira vez que ele teve essa experiência foi quando ele pescou um peixe, e esse peixe ainda vivo foi para casa, e ele fez o trabalho em que ele viu a mãe fazer muitas vezes, que foi acabar de matar o peixe, dar o fim da vida do peixe de uma maneira digna e cortar a sua cabeça, o tanto quanto pode ser digno a morte de um animal. E foi nesse momento em que ele teve um vislumbre que ele teria uma irmã cega. E aí aparece a menina Matsu. No início do livro ele vive sozinho, numa casa simples, fazendo esses leques maravilhosos, um artista fantástico. E essa menina é um fardo na vida dele, ele não tem muito o que fazer, a criada protege muito, elas se comunicam, ela trata muito bem o irmão, ela tenta poupá-lo de muitas coisas e fala muitas palavras agradáveis. Na mesma aldeia vive o oleiro, o Saburo, que vive com a sua esposa. A princípio eles não têm filhos. O Itaru tem uma notícia bastante trágica para dar para ele, e eles acabam virando inimigos e antagonistas ao longo de todo o livro, e vai acontecer um momento chave onde o Itaru vai ser julgado
aclamado por todos. Pessoas ficaram a favor, outras pessoas ficaram contra. Essa é a história e pode se passar por uma história japonesa facilmente, porque ela tem tons de uma novela japonesa. Acho que o Walter Hugo, quando escreveu essa história, ele pegou o espírito japonês mesmo, de contar histórias, de contar lendas. Ele é cheio de curiosidades e ele é um livro bastante japonês. Ao mesmo tempo, ele tem toda a sensibilidade que esse autor imprime na sua obra. Desse homem que, além de escritor, também é um artista plástico, também é um músico. Então ele é um homem totalmente visual e um homem completamente das palavras, que sabe encantar com cada uma delas. E por isso eu faço esse ato para falar de homens imprudentemente poéticos. A sinopse em 3 palavras de homens imprudentemente poéticos é: visões, abandono e julgamento. Boa leitura, até o próximo Literatório. Tchau, tchau. Itarô, um dia ele contou: eras pequenina quando nasceste, uma coisinha enrolada que se metia nos braços à espera que deitasse asas. E ela perguntou: de que cor? E ele respondeu: da cor das pessoas, mas a mudar para a borboleta. A cega disse: és um generoso homem a mentir. Perguntei de que cor seriam as asas. Eu sei que sou como as pessoas, sou igual às pessoas. E Itarô respondeu: fazes parte das pessoas, diferentes. Ficaram quietos a ouvir-se. Por segredo, Itarô era segundo o pai de Matsu. Dera-lhe a vida por resto de candura.